Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim ensinar o meu biscoito preferido para vocês, medalhão de queijo, ou alguns também chamam por frio chinês, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse sabor. Bora aprender? Para darmos início, eu tenho aqui uma tigela com 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou adicionar 10 gramas de sal e 7 gramas de fermento químico, aquele que a gente usa para bolo. Eu vou misturar esses ingredientes. 150 gramas de manteiga cortada em cubinhos, manteiga sem sal. E agora, com a ponta dos dedos, eu vou agregar essa manteiga à minha farinha de trigo, fazendo tipo uma farofa. E agora que eu formei essa farofa, que eu agreguei a minha manteiga, eu vou dar ponto nessa massa com leite. A quantidade de leite vai variar de acordo com a sua farinha de trigo. Farinhas mais fortes absorvem mais umidade, então vai adicionando aos poucos. Eu não preciso sovar essa massa, apenas unir bem os ingredientes. E agora que eu sinto que eu uni bem, eu vou despejar essa massa na bancada para mim trabalhar com ela mais fácil. Eu usei aqui exatamente 200 gramas de leite ao todo, tá? E agora eu só trabalho aqui para ela ficar um pouquinho mais homogênea, um pouco mais lisa. E já tá boa. Olha o ponto. Agora nós vamos abrir essa massa. E agora você pode tanto abrir a massa inteira quanto dividir em duas partes, se você preferir. Ela, por se tratar de uma massa amanteigada, ela vai parecer que ela vai, esfarelar um pouco nesse começo. É normal. Se você preferir, abrir a massa meio que apertando o rolo e não leve, porque quando é leve ela gruda. Então meio que deixando a massa no lugar, olha. Então, mais pausadamente e apertando o rolo sobre a massa. Quanto mais fininha eu abrir essa massa, vai ser mais gostoso o meu biscoito aqui. Eu abri a minha massa aqui o mais fininha que eu consegui e ela ficou com um tamanho total de 65 centímetros de comprimento por 35 centímetros de largura. Agora eu tenho aqui uma colher de manteiga em temperatura ambiente. Você pode usar um pincel, eu vou usar a mão mesmo porque eu quero uma camada bem fininha. Eu vou passar manteiga aqui por toda a minha massa. Então, o importante aqui é você besuntar essa massa toda, não precisa ficar em excesso. Por que eu quero essa manteiga aqui nesse momento? Para colar o meu queijo parmesão. Olha, praticamente foi a colher inteira. E aqui eu tenho queijo parmesão ralado, que eu preferi comprar e ralar na hora, tá? No ralo bem fininho. Mas você pode usar o queijo da sua preferência, ou um queijo bem curado, tá? Ou até aqueles de pacotinho mesmo. Eu gosto do parmesão porque é o que dá o sabor característico dele. E olha, nós vamos espalhar ele aqui na massa inteira. Uma camada na massa toda. Usei exatamente 120 gramas de queijo parmesão ralado fino. E olha, agora com a ajuda de uma espátula, eu vou pegar toda a pontinha minha aqui da massa, vou descolar e vou virar. O objetivo nosso aqui é enrolar um rocambole, né? É enrolar essa massa como um caracol. Fora, fora, dobrando o cantinho. E agora eu começo lá do cantinho de novo. Lembrando, bem apertadinho, tá? Quanto mais apertadinho aqui e a massa fininha, mais bonito fica o nosso biscoito lá no final. E agora eu vou fazer isso até o final da massa.
terminei de enrolar aqui. Para facilitar a minha vida, eu gosto de abrir uma vez só a massa para dar menos trabalho. Mas eu vou cortar aqui no meio. E agora, ó, vou dar uma pressionadinha aqui só nessa pontinha, tá? Nessa massa, tentar colar ela de certa forma aqui. Aqui passar o dedo naquele restinho de manteiga que sobrou, colabora para você conseguir fazer um acabamento. Eu vou enrolar essa massa aqui em um plástico. Vou colocar em cima de uma forma e vou levar no freezer até que fique bem firme para podermos cortar. Aqui eu tenho uma forma dessas de assar biscoito e eu forrei com papel manteiga, tá? Se você tiver silicone, melhor ainda, que é reutilizável. Eu peguei aqui uma tábua, uma faca e agora nós vamos cortar os nossos biscoitos. Enquanto eu corto um dos meus rolinhos, eu ainda deixo o outro no congelador. Aqui, por eu estar utilizando manteiga, por o meu congelador ser potente, não precisou ficar meia hora, já tá firminho assim. E agora eu vou cortar fatias fininhas. Quanto mais fininha aqui eu conseguir cortar, mais que fique a minha rodela inteirinha, melhor é. Se ficar muito fina também, ela queima muito rápido. Então isso aqui é o ideal, olha só. Olha, fica bem fininha, tá vendo? Nós vamos colocando aqui na forma, uma do ladinho da outra, tá? Então, olha, fina, mas ao mesmo tempo que consiga se sustentar. 2 milímetros, tá, gente? Até no máximo 3 aqui. Eu vou fazer isso com todos os meus biscoitos. E agora que eu já tenho uma forma pronta, eu vou levar o meu biscoito para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius por aproximadamente 13 minutinhos, ou até que fiquem levemente corados. Quem for utilizar o forno elétrico pode ligar tanto a resistência inferior quanto a superior, e eu já mostro o resultado para vocês. Nossos biscoitos acabaram de sair do forno. Eu coloquei aqui numa gradezinha só para circular o ar, para que eles esfriem, tá? Assim que sair do forno, eu tenho que deixar esfriar para eles ficarem bem crocantes. Então eu vou assar todos os outros biscoitos e volto já para mostrar o resultado final para vocês. E olha que lindos ficaram os nossos medalhões de queijo. Gente, fica irresistível. Para tomar com uma cervejinha, para uma tábua de frios, para tomar com vinho. Dá para servir em diversas ocasiões e vocês vão se apaixonar por esse sabor. Pode confiar em mim. Vamos a algumas dicas importantes. Se você não tem tempo de fazer no dia, quer esse biscoitinho fresquinho, você pode guardar os rolinhos no congelador. Quando você quiser, você tem os biscoitos prontinhos só para cortar e assar. Ou mesmo você pode fazer ainda mais fácil. Corte eles, espalhe na forma, congela eles em aberto e depois põe nos pacotinhos, já deixa pronto. Quando você precisar, vai lá e assa 13 minutinhos, está pronto. A validade desse biscoitinho bem embalado, porque se ficar em contato com o ar, ele amolece um pouco, mas 15 dias bem embalado fica muito gostoso. Tá, dura até mais que isso, mas eu não gosto de prolongar muito a validade. O rendimento desse biscoito em peso, ele rende 750 gramas de biscoito no total. E em unidade, 140 biscoitinhos como esse que fizemos. E olha a textura desse biscoito, olha a crocância, sente só. Olha, gente, o sabor é inconfundível. Se gostaram da aula, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!